os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Segunda Reis, livro, na realidade não é segunda, mas é segundo, né? O livro de Segundo Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Amém? E certa mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu e disse: teu servo, meu marido, está morto. E tu sabes que o teu servo era temente ao Senhor. E veio o credor para tomar meus 2 filhos por servos. E Eliseu lhe disse: o que te farei eu? Me declare o que tens em casa. E ela disse: a tua serva nada tem em casa, a não ser uma botija de azeite. E lhe disse ele: vai e pede para ti vasilhas emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Entra então, e sobre ti e os teus filhos fecha a porta e derrama o azeite em todas aquelas vasilhas. E quando uma estiver cheia, ponha-a à parte. E se foi a mulher que fechou a porta sobre ela e os seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela enchia as vasilhas do azeite. E quando as vasilhas estavam cheias, disse a mulher, disse a um dos seus filhos: traga-me ainda outras vasilhas. E o filho lhe respondeu: não há mais vasilhas. E então cessou o azeite. E veio ela logo e contou isso ao homem de Deus. E veio ela logo e contou isso ao homem de Deus, o qual disse: vai e vende o azeite e paga os teus credores, e tu e teus filhos vivam do que restar. Amém? Essa passagem ela é muito conhecida, ela é usada por muitos pregadores. E hoje eu também vou querer usar um pouquinho dela. Só que diferente do que a gente sempre ouviu, hoje eu vou querer, na direção que o Senhor deu, tomar uma linha um pouco diferente. Essa passagem a gente sempre ouve a falar da questão da multiplicação, que Deus não deixa faltar e que Deus supre, do milagre, e amém, é verdade. Só que é interessante, porque na realidade quando eu comecei nessa palavra, uns 2 ou 3 domingos atrás, num culto, a gente estava, eu e minha esposa, voltamos a visitar os nossos antigos pastores, né? E no culto ele pregou sobre essa passagem, e aí depois Deus deu algo para a sua esposa, a pastora Elisângela, e aí ela falou uma coisa bem simples. Aí eu falei: eu vou pegar, pastor, eu vou plagiar, porque eu tenho que levar uma palavra e eu ainda não tenho nada, eu vou plagiar a sua palavra. E aí assim eu fiz. Só que quando eu comecei a tentar desenvolver, Deus não deixou. E aí
numa mesma situação, ele pregou de um jeito, Deus deu uma palavra para ela, e eu tentei plagiar, e Deus não permitiu, e aí veio outra palavra. E aí Deus me fez ver que, além da questão da multiplicação, além da questão do que a gente sempre ouve, Deus, Ele me mostrou outra situação. E é interessante porque eu jamais havia pensado nisso. Porque essa história não nos mostra apenas o milagre da multiplicação do azeite, mas mostra, acreditem ou não, a responsabilidade do marido para com a sua família. Aleluia. Vai mostrar a responsabilidade do marido para com a sua família. E eu vou, na minha memória, vocês sabem que de vez em quando ela me prega peças. Então, vão me perdoando aí. E aí o que acontece? Qual é a responsabilidade com relação à sua família? Nós sabemos, nós lemos que uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, servo, morreu. Então, ponto. Ele era um chefe de família. E Timóteo, 1 Tessalonicenses, 1 Timóteo, está vendo como a memória vai? Eu nem anotei aqui porque eu falei, essa eu não vou esquecer. Onde fala dos ministros de Deus. Eu creio que eu pregou ano passado, pastor Lucas disse lá, é Timóteo 3 mesmo, é 1 Timóteo 3, e ele vai falar ali do ministro, das qualidades do ministro, e vai falar que ele tem que ser idôneo, tem que ser conhecedor da palavra, e vai falando, vai discernindo, e aí ele chega num determinado momento que governe bem a sua casa. E tudo que a Bíblia ali vai recitando, que vai falando, ele dá uma ênfase maior para isso e explica, porque aquele que não governar bem a sua casa, como vai cuidar das coisas do Senhor? Como vai cuidar da igreja do Senhor? Como está escrito lá na minha versão. E aí é uma característica, talvez, depois de ler dessa forma, a maior característica do ministro de Deus: cuidar bem da sua casa. E aí o que é interessante é que independente do seu chamado, independente do que ele venha a ser na casa do Senhor, independente para o qual Deus chamou, se foi para ministro, se foi para pastor, se foi para apóstolo, se foi para mestre, se foi para levita, independente disso, o seu primeiro chamado é ser sacerdote do seu lar. Esse é o primeiro chamado, porque se não governar bem a sua casa, como vai governar a igreja do Senhor? Como vai governar as casas, a obra do Senhor? Então, ou seja, é o mais importante dentro do chamado, dentro do ministro, é ser sacerdote do lar. Independente de qualquer coisa, é ser sacerdote no lar. E aí, o que ele vem nos ensinando nisso daí? Aí eu peguei algumas coisas dentro aqui do primeiro e do segundo versículo. E uma mulher das mulheres do filho dos profetas, aí eu vou ficar nesse filho dos profetas. O que significa essa expressão? Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas. Eu sempre entendia de que
repente ela fosse filha de um profeta. Até poderia ser, mas não é o que está dizendo o texto. Está dizendo que ela era mulher dos filhos dos profetas. Naquela época, e aí eu fui pesquisar, naquela época existia vamos dizer assim, uma escola que, por conta disso, muitas igrejas hoje têm estudo que traz o nome Escola de Profetas, porque naquela época os jovens, eles eram introduzidos em, vamos dizer, no nosso linguajar de hoje, seminários, né? Cursos, vamos dizer, teológicos, mas aprofundando na palavra do Senhor, especificamente para o ministério profético. Então, ou seja, o que acontece? Ele era uma pessoa que conhecia a palavra de Deus. Então, o primeiro ensinamento que Deus trouxe a respeito dessa situação, dessa família, desse homem, ele era conhecedor da palavra de Deus. Primeira coisa que temos que ter: conhecimento da palavra de Deus. Glória a Deus. Então, essa questão do filho dos profetas, a gente não precisa abrir, mas vai estar lá em 2 Reis, um pouco mais atrás, nos versículos 2 e 3, no 2,15, no capítulo 2, versículo 3, no capítulo 2, versículo 15, e no capítulo 6, versículo 1, vai falar sobre essa questão dos filhos dos profetas. E aí, se a gente for pegar as referências bíblicas, a gente vai andando, a gente vai ver que todas as outras, as grandes outras maioria das referências a quais a Bíblia de Estudo coloca, vai colocar a respeito de ensino, de estudo, o que é muito importante, né? Então, o homem que aprende e ensina a sua família na palavra de Deus, ele não somente protege a sua família do maligno, ele a mantém no caminho da salvação, porque é a palavra que liberta, é a palavra que conduz o caminho da salvação. Então, há necessidade do conhecimento da palavra. Então, o sacerdote do lar, o que é preciso que ele faça? Qual seriam as características para ele dentro do seu lar? Ensinar, cuidar, orientar, orar, proteger, no caso, a sua família. Ele fazendo isto dentro de casa, ele colocando em prática isso dentro de casa, quando ele for cuidar da igreja do Senhor, ele não terá dificuldade. Ele não terá dificuldade. Então esse foi o primeiro ensinamento que Deus me deu a respeito deste homem. Ele era instruído na palavra de Deus. E a gente vai ver aqui que ele se preocupava em passar para a sua família, instruir a sua família também o conhecimento da palavra de Deus. Segundo ensinamento está caminhando um pouco mais no versículo, né? Clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, ou está morto, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Então, essa outra expressão, teu servo temia ao Senhor. Ou seja, o sacerdote, né, ele tem que ser um homem temente a Deus. Então, ele não só tem que ser um homem temente a Deus, mas tem que conduzir a sua família dentro desse temor. E aí muitos se confundem em questão do temor, e em questão do ter medo, e em questão de fazer com que as pessoas ou a sua família queiram conduzir aquilo de forma abrupta, né? Querendo que de qualquer forma e sem sabedoria
e aí, em vez de trazer o temor do Senhor no meio da sua família, acaba fazendo com que a sua família, ela não venha ter prazer nas coisas do Senhor e não venha ter prazer na palavra do Senhor, não venha ter prazer no próprio Senhor. Então, em vez de agregar, ele vai acabar expulsando. Então, o homem que teme a Deus aprende a conduzir a sua família nesse caminho. Olha o que diz Provérbios 19, 23. Provérbios 19, 23. Quem quiser acompanhar. Enquanto isso, eu vou amarrar aqui o sapato que está me incomodando. Provérbios 19, 23. Amém? O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não o visitará mal nenhum. E aí a pastora Dislene leu uma passagem agora há pouco antes, e que eu cheguei e falei, nossa, está indo de contradição exatamente ao que eu vou falar, que foi lá o Salmo 57, que Davi pede misericórdia por conta das aflições, das calamidades, e aí ele pede para ficar na sombra das suas asas até que essas calamidades passem. E aqui está escrito: o temor do Senhor encaminha para a vida, aquele que o tem ficará satisfeito e não o visitará mal nenhum. Uai! Instruído na palavra, temente a Deus, e aqui está falando que se eu for temente a Deus, não me vem mal nenhum. É verdade? O que está escrito na Bíblia é verdade. Por que ele morreu? Porque veio essa calamidade sobre essa família. Aqui está dizendo, se ele for temente a Deus, não virá mal nenhum. Dá uma olhada na frase anterior. A frase anterior vai explicar isso. Aquele que o tem ficará satisfeito. Aquele que o tem o quê? Temor, certo? Ficará satisfeito. Aí mal nenhum vem. O que vem de Deus nunca é mal. Quando tememos a Deus, quando nós tememos a Deus, verdadeiramente tememos a Deus, nós temos o entendimento que tudo que vem sobre a nossa vida vem dele. E nada é para o nosso mal, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, daqueles que o servem, ou dependendo da versão, daqueles que o temem, segundo o seu propósito. Em tudo Deus tem propósito, por isso não há mal nenhum, ainda que a gente pense que tenha algum mal. E aí o que acontece? Eu ou qualquer um de nós que somos tementes a Deus e temos esse entendimento, nós ficaremos satisfeitos com tudo que vem sobre a nossa vida, porque nós sabemos que o que vem é do Senhor, e quando vem do Senhor, como eu falei, não é de forma nenhuma um mal sobre a nossa vida. E aí nós temos que aprender a glorificar a Deus, como foi lá o salmista, né, que pediu misericórdia e que entregou a sua vida debaixo das asas dele, até que tudo aquilo passasse. Mas ele não, em momento nenhum, pediu para que tire, porque o que vem sobre mim é mal, mas para que até que passasse. Até que passasse. Então, a palavra de Deus, ela não se contradiz, e por mais que muitas vezes a gente pegue algum texto e aparentemente acha que ela está se contradizendo, ela não está.
E aí o que a gente pode parar e pensar por conta disso daí? É que ele orientou a sua família a buscar o socorro em Deus. Ele orientou a sua família a ter também o temor de Deus. Olha o que está escrito em Salmo 121, de 1 a 2. E aí foi: elevo os meus olhos para os montes. E aí eu posso pegar e colocar aqui como se fosse a viúva, a esposa dele falando: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E não foi exatamente o que ela fez? E aí a calamidade veio sobre a vida dela, e aquilo que ela aprendeu com o seu marido, que era homem temente a Deus, que era um homem que tinha o conhecimento da palavra, que passou isso para a sua esposa, passou isso para os seus filhos, ela ainda encontrou forças para elevar os seus olhos e pedir o socorro que vem do Senhor. E quem teme a Deus, independente do que suceda sobre a sua vida, essa pessoa vai permanecer firme. Semana passada não, mas semana retrasada, eu trouxe aqui a palavra a respeito, inclusive, até se eu não estava aqui, mas da passagem que você abriu no culto hoje, que foi sobre Mateus, a respeito da edificação da rocha, da casa na rocha e da casa na areia. E lá foi falado que não é porque a casa que foi edificada na rocha, ela não vai sofrer ataques. Ela vai sofrer ataques, ela vai sofrer desgastes, ela vai precisar de reforma, ela vai precisar de reparo, ou ela vai precisar de reconstrução. Vai depender do nível de ataque que ela sofra. Ela não vai cair, mas ela vai sofrer ataque. Mas ela vai permanecer firme, por conta, e essa casa somos nós, por conta do temor e por conta da confiança que nós temos em Deus. Amém? Então, esse é o temor do Senhor. O terceiro ensinamento que essa passagem traz, vai estar lá, né? Tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus filhos, para serem servos. E Eliseu lhe disse: que hei de te fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija cheia de azeite. E aí nós sabemos que o azeite representa o Espírito Santo de Deus. E aí a gente pode, ou o Espírito Santo nos conduziu a entender que naquela casa, que aquele homem, ele orava e ele tinha a presença de Deus naquela casa. Ele orava com sua família, orava com sua família. Então naquela casa tinha a presença de Deus. Ele tinha intimidade com Deus. Foi essa intimidade que gerou a fortaleza em sua esposa, aqui não vai falar, mas certamente também em seus filhos. Certamente gerou essa fortaleza também em seus filhos. Por quê? Porque o homem que ora com sua família, ele faz com que a sua família se edifique nas coisas que são do alto. E quando sobrevém algum mal, já que nesse próprio versículo está dizendo que, nesse versículo não, mas em Provérbios 23, não vem nenhum mal, mas se o inimigo quiser colocar alguma coisa, ele vai estar instruído, ele vai estar temente
e ele vai ter intimidade com o Espírito Santo para que não permita que isso o abale. Aquele homem orava com sua família. E aí o que acontece? Isso fez, na hora de maior dificuldade, que aquela viúva, a sua esposa, a mulher dos filhos do homem, dos filhos dos profetas, colocasse em prática exatamente tudo aquilo que ela aprendeu com seu marido. E o que foi que ela aprendeu com seu marido? Olha o que está escrito lá em 2 Crônicas 20:20. Não era, e aqui nem fala o nome dela, fala aquela mulher ou uma mulher das mulheres, não chega nem a citar o nome dela, e nem chega a citar o nome do seu esposo também. Então o que ela colocou em prática o que aprendeu? Segunda Crônicas 20:20. Pronto? Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Oh, segurança, hein? Ela creu, ela estudou a palavra, ela temia o Senhor, ela gerou intimidade com Deus, e aí ela perdeu a sua segurança, que era o seu marido, que era o provedor do lar. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos vossos profetas e prosperareis. E aí ela colocou em prática verdadeiramente. Ela se lembrou que quando aquela fatalidade, aquela calamidade veio à sua casa, ela se lembrou do ensinamento lá atrás. É em Deus que eu tenho que correr atrás. É em Deus que eu tenho que crer. Mas naquela época a gente sabe que o entrar na presença de Deus não era como hoje, que a gente tem o véu rasgado, a gente tem acesso direto ao trono da graça, sem necessidade de intermediação. Mas naquela época a maioria das pessoas, para poder entrar na presença de Deus, era no templo, através do sacerdote, através do sumo sacerdote. Mas ela se lembrou, e aí foi onde? Foi lá no profeta. Foi lá no profeta de Deus, que era a ligação entre Deus e o homem naquela época. E aí ela chegou e relatou os seus problemas para ele. E aqui diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Amém? Glória a Deus. Verdade. Crede nos profetas e prosperareis. E aí, o que o profeta fez? Deu uma palavra para ela. E ela obedeceu. Por que ela obedeceu? Porque ela foi ensinada, ela aprendeu, ela foi instruída, e ela foi sábia, e ela foi obediente, e ela reteve e colocou em prática. Então, naquela casa, mesmo depois que o seu esposo morreu, continuou havendo óleo e presença de Deus. Foi firmado naquela família, foi firmado verdadeiramente que não há outro lugar para estar senão na presença de Deus. Foi ensinado naquela família que não há outro socorro senão no seu próprio Deus, Jeová, o Senhor dos exércitos. Então ela aprendeu isso, e isso foi que fez a diferença. Como serva, ela obedeceu ao profeta, e aí ela entrou na sua casa com seus filhos. Ela fez exatamente, e ela fez o que já fazia, orava, e naquilo que ela orou sobre o óleo se multiplicou. E aí, ou seja, ela creu na palavra do profeta e prosperou. Aleluia. Prosperou de tal forma que o que foi ganho naquele dia, naquela noite, não sei, que o que foi ganho ali
pagar a dívida e viver em paz. E eu entendo aqui pelo resto da sua vida. Amém? E um detalhe importante que acontece muito nos dias de hoje. Ela entendeu a palavra, crede nos teus profetas e prosperareis. Diferente dos dias de hoje, há pessoas que só creem em profeta, há pessoas que só buscam quando querem, que estão passando por dificuldades, que estão passando por desertos, por desertos. Em vez de correr ao Deus, vai correr para o profeta, ora aqui por mim, para que Deus abra a porta, para que eu arrume um emprego, para que essa situação mude, e gera uma dependência. E o pior de tudo é que há muitos profetas que fazem questão de gerar essa dependência, porque o nome dele vai propagar e muitos vão correr até ele, e ele também vai ter uma forma de sistema. E aí gera dependência tanto de um quanto de outro. Ela não, ela foi, ele falou, ela creu, ela cumpriu, e aí ela não dependeu mais dele, ela não vivia dependente dele, ela vivia dependente do Senhor, porque assim ela aprendeu. Amém? Amém. E esse homem, sacerdote do lar, ele, apesar de ser um homem instruído na palavra, um homem temente a Deus e um homem que tinha intimidade com Deus, ele pisou na bola no linguajar de hoje. Ele ainda cometeu uma falha. E que falha foi essa? E que falha foi essa? E não foi uma falha pequena, foi uma falha grande, que seria o quarto ensinamento. E lá está escrito: e veio o credor para levar os seus filhos. E veio o credor para levar, no caso, os meus filhos, quando ela relata, né? Mas para levar os filhos dele. Qual foi o erro dele? Qual o ensinamento que nós podemos ter nessa frase aqui? Nós não podemos gerar dívidas que não podemos saldar. Apesar de ser homem de Deus, instruído na palavra, e ele aprendeu, porque ele participou de uma escola de profetas, apesar de ter intimidade, né, com o próprio Deus, e apesar de temer ao Senhor, ele gerou uma dívida que ele não podia pagar. E aí o que acontece? Ele veio a morrer. E a gente sabe que uma dívida, depois que morremos, ela não é aniquilada, ela não é perdoada, ela não é amortizada, ela permanece. Eu lembro que quando meu pai morreu, no ano de 1991, no dia em que ele morreu, eu tinha acabado de chegar no hospital, que tinha acabado de ver um pouco do meu pai, de receber a notícia que ele havia morrido. E aí eu chego em casa, chegou um cobrador a respeito de uma dívida muito pequena, e ele ficou com medo de que a gente não fosse saldar aquela dívida, uma dívida de um relógio, uma coisa pequena. E eu falei: meu amigo, agora não é hora para conversar desses assuntos. Daqui, se vem aqui na 2, 3 dias, segunda-feira, se vem aqui, que a gente salda a sua dívida. Mas aqueles que têm dívidas com relação àqueles que morreram, eles vão buscar que essa dívida seja paga em alguém que ficou. E aí o que ele fez? Ele gerou uma dívida que não podia saldar. Olha o que diz Provérbios 22, Provérbios 22, 26 e 27. 22, Provérbios 22, 26
26 e 27. Não estejas entre os que se comprometem e entre os que ficam por fiadores de dívidas, pois se não tens com que pagar, deixarias que te tirassem até a tua cama debaixo de ti? Como servos, como homens de Deus, o que temos que gerar para a nossa família deve ser herança no Senhor, e não dívidas que possa gerar morte. Lá na frente, lá atrás, um versículo que foi lido: o temor do Senhor encaminha para a vida. Essa é a herança que nós temos que deixar, né? Foi Provérbios 19, 23. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aqui diz exatamente para isso, para não gerar dívida e não nos tomar por fiador de alguém. Se você gera uma dívida, ou se você vai ser fiador de alguém, então que você tenha condição de salvar aquela dívida, caso aquele a quem você foi fiador, ele não cumpra, ou que você tenha algo que possa quitar aquela dívida, caso venha acontecer alguma coisa contigo. Então essa foi a falha daquele servo de Deus. Ele instruiu a família muito bem no que diz respeito a questões espirituais, as questões de Deus, mas ele esqueceu também da questão financeira, da questão natural, de que é necessário que esteja estabelecido para que na sua falta a sua família não venha a perecer. Aquele homem, ainda que servo, ele fez dívida, e aí o que acontece? Ele não deu conta de pagar, ele não tinha, vamos dizer assim, nos dias de hoje, nenhum bem, nenhuma aplicação, e a sua família não tinha como saldar. E aí, uma dívida mal feita, ela pode gerar escravidão, ela pode gerar morte, ela pode gerar um fardo, um peso muito grande sobre aqueles que o ficam. Então a nossa responsabilidade, a responsabilidade como sacerdotes, nós homens que somos, ele tem que transcender, tem que passar além do ensinamento simplesmente espiritual. Ele tem, nos dias de hoje, principalmente nos dias de hoje, em que o mundo está muito voltado para dinheiro, para finanças, tomar o cuidado de que tudo que você contrair, e aí muitas vezes a gente, na questão dos tempos de hoje, é mais o ter do que o ser. Eu preciso ter o carro do ano, eu preciso ter a roupa de marca, porque senão eu não vou ser aceito aqui, eu não vou ser aceito naquele meio, e se perde nessa situação, a se adquire dívidas e depois não vai poder pagar. E aí quer viver da aparência, e como diz o ditado, e eu até penso que é nordestino, que minha mãe falava muito isso, vive o luxo e padece luxo, né? E essa palavra não vem senão de outro lugar, do centro da Bahia. Então eu creio que é de lá, e aí se cria dívidas, não se pode pagar, e aí depois você perde tudo e mais um pouco, e aí muitos, por conta dessa situação, já tiraram a sua própria vida. Então temos que ter cuidado. Nós como sacerdotes, nós homens como sacerdotes, nos tempos de hoje está um pouco mudado, porque a mulher também já tem uma representatividade muito grande, muitas vezes até maior dentro dos lares, no que diz respeito a finanças, do que muitos homens.
E aí o que acontece? Tem que ter um certo cuidado. Dívidas, infelizmente não temos como viver sem elas nos dias de hoje. Verdadeiramente não tem. Mas temos que ter o cuidado para que elas não venham se acumular, não venham crescer tanto que tire a nossa paz, que tire o nosso sono, e que quando alguém bata a nossa porta, a gente não fique preocupado, a gente mude de rumo para que a gente não encontre com um dos nossos devedores. E 1 Timóteo, novamente ela colocou em prática o que ela aprendeu. Lá em 1 Timóteo 5,5. 1 Timóteo 5,5. 1 Timóteo 3, a gente viu a questão da qualidade do ministro, do sacerdote. 1 Timóteo 5,5 está escrito: ora, aqui é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus. Espera em Deus e persevera de noite e de dia em súplicas e orações. Aleluia. Foi o que ela aprendeu e foi o que ela fez. Interessante é que nesta época não era fácil ser viúva, que Timóteo vai falar um pouco lá mais, que tinha a questão de que tinha separação de viúvas, porque tinha, vamos dizer, as viúvas que eram um pouco mais velhas, que não tinham condições, que eram mais jovens, então que é verdadeiramente viúva, que é um pouco mais velha, e aí tinha as orientações para das suas próprias famílias pegar e amparar e tudo mais. Então não era qualquer viúva que ia ser amparada pelos diáconos e tudo mais, tinha a sua família, tinha todo um contexto, mas ela colocou em prática aqui e ela perseverava dia e noite em súplicas e orações. E isso não devemos deixar que isso fique somente para as viúvas, suplicar dia e noite. Isso é uma prática que temos que fazer todo dia. Aleluia. E se aprendemos isso, nessa passagem aqui, como eu intitulei, profetas de Deus, sacerdotes de casa. Por que profetas de Deus e sacerdotes de casa? Porque especificamente aqui, essa passagem, ele está falando de um profeta, ou pelo menos de alguém que estudou para ser profeta. Se chegou a ser profeta, não sei, mas o fato é que o caminho a que ele tomou foi esse. Mas antes de ser profeta, antes de ser pastor, antes de ser ministro, temos que ser sacerdotes. Sacerdotes do lar. Conduzindo a nossa família na palavra, no temor e na intimidade com o nosso Deus, e observando para que a gente não venha cair em ciladas. A gente vai gerar uma família edificada na rocha, e que por mais que venha vento, chuva e rios, e possam trazer alguns arranhões, alguns danos, permaneceremos de pé. Amém? Amém? Então, vamos ficar em pé? E verdadeiramente, nesta noite, que é o último dia do mês de janeiro, daqui a pouco já será o primeiro dia do mês de fevereiro, e nós possamos pegar tudo que nós temos aprendido verdadeiramente. Não é pouco que nós temos aprendido, não é pouco que nós temos aprendido aqui,
que Deus tem derramado sobre nós. E aí eu tenho muito medo, porque o pastor Cleiton fala o tempo todo, porque vai chegar um momento que Deus vai cobrar de nós tudo que Ele tem derramado, e o que Ele tem derramado não é pouco. E muitas vezes a gente se surpreende, eu e Gislene, a gente volta e meia sentados ali, quando o Cleiton está ministrando alguma coisa, a gente se pega e se pergunta de onde, como que é possível uma mente trazer algo deste nível. A gente sabe que não é uma mente humana, é o Espírito do Senhor que está colocando. E quando ele trouxe aquela palavra acerca de mal, eu fiquei assim, sinceramente, que não deu para entender aquilo assim, realmente, como é que tem coisas dentro da intimidade de Deus, lá dentro de Deus, que a gente nem sonha que existe, e só Ele mesmo para ministrar. Então que nós verdadeiramente a gente possa, e agora eu falando, e tomando primeiro para mim, porque eu sempre falo, e todo mundo sempre fala, mas é verdade que quando a gente prega aqui, a pancada primeiro vem em nós, e vocês não sabem como eu relutei para poder trazer essa palavra, porque não é fácil, por mais que a gente procure caminhar, a gente é falho, a gente falha, e aí quando você encontra uma palavra desse nível, aí vem aquela voz, você não é apto para poder pregar dessa forma, e aí a gente fica, e você vacila realmente, mas as misericórdias do Senhor, como Davi, falou lá no Salmo 57, ela vem, e aí a gente se coloca debaixo, na sombra das asas dele, e aí ele vai nos fortalecendo para que a gente consiga caminhar, que nós tão somente, verdadeiramente, possamos viver o que está na palavra de Deus, amém? Deus, te louvamos, te glorificamos, te damos graças, Pai amado, porque o que temos recebido, entendemos verdadeiramente que não vem, Pai amado, de nós. A mente humana, Pai amado, não é capaz de discernir, Senhor, a Tua palavra. A Tua palavra, Pai amado, ela é discernida de forma espiritual, porque as coisas espirituais são discernidas, Pai amado, espiritualmente, é o que está escrito na Tua palavra. E que assim, Pai amado, nós possamos permanecer dia a dia, Pai amado, o tempo todo, toda hora, a cada minuto, a cada segundo, entrando, Pai amado, no Teu Espírito Santo, crescendo, Pai amado, em intimidade, em temor, fazendo, Pai amado, com que as nossas orações possam verdadeiramente, Pai amado, chegar ao Teu trono da graça, fazer, Pai amado, com que as correntes que ainda nos aprisionam, Pai amado, que nos impedem verdadeiramente, Pai amado, de ter uma intimidade tamanha contigo, Pai amado, a ponto de nos deixar, Pai amado, ser levado, como está escrito na Tua palavra, mergulhado, Pai amado, naquele rio que já passou pelos arteiros, que já passou pelos lombos, Pai amado, que está acima, Pai amado, de nossa cabeça, mas que a gente não se afoga, Pai amado, e que a gente se delicia, Pai amado, com tudo o que o Teu Espírito tem para dar. É esse nível, Pai amado, que nós oramos, que nós temos pedido para que o Senhor venha trazer em nosso meio. É só dessa forma, Pai amado, que cada um de nós, a Tua igreja, vai crescer, Senhor. Quando nós deixarmos, Pai amado, nosso eu verdadeiro, Pai amado, de lado, e fazer, Pai amado, com que o Teu Espírito Santo venha, Pai amado, sobre os nossos corações, e a gente venha adquirir o que foi, Pai amado, lido hoje na Tua palavra. Temer a Ti, Pai amado, caminhar contigo, Pai amado, fazer de nós e do nosso lar, Pai amado, habitação, Senhor Jesus, para a morada do Teu Espírito Santo. Nós não queremos nada mais, nada menos, Senhor Jesus, do que a Tua presença, Pai amado, em nossa vida, do que a Tua presença, Pai amado, em nosso lar.
do que a tua presença, Pai amado, conosco em todos os lugares, que ali aonde nós colocarmos as plantas dos nossos pés, Pai amado, para que vidas que ainda estejam, Pai amado, passando por dificuldades, o Teu Espírito possa nos mostrar quais são as dificuldades, quais são, Pai amado, os tormentos que eles venham a passar, Senhor, para que a gente possa ser canal e levar bênçãos, Pai amado, para todos que estão sendo necessitados. Não podemos, Senhor Jesus, fazermos nada de nós mesmos. Tudo que fazemos, Pai amado, com pouco que temos, e olha que o Senhor sabe que o que temos, Senhor, como missão ressignificar, é muito pouco, mas o Senhor tem nos levado, Pai amado, a ministrar, a ajudar, Pai amado, a levar socorro a famílias, Pai amado, que olhando humanamente não haveria condições, Pai amado, de levar com pouco recurso que temos. Então, verdadeiramente, Pai amado, como está nesta palavra, o Senhor tem multiplicado o azeite. O Senhor, Pai amado, tem multiplicado os recursos. O Senhor, Pai amado, tem dado muito mais do que nós recebemos. E tem, Pai amado, feito com que muitas famílias, Pai amado, têm crido no Senhor, porque eles mesmos sabem, Pai amado, que nós não temos, Senhor Jesus, o que o Senhor nos entrega. A Tua graça, Pai amado, é o que nos sustenta. A Tua graça é o que nos mantém, Pai amado, em pé. É a Tua graça, Pai amado, que nos fortalece. É a Tua graça, Pai amado, que faz com que cada dia a gente venha vencer, Pai amado, esse dia. E diz a Tua palavra que basta o dia mau, Senhor, que basta o Seu dia mau para esse dia. Então, Senhor Jesus, que a Tua palavra e a Tua graça venha sobre nós e a gente possa vencer esse dia mau, dia após dia. E que vidas que estejam ao nosso redor possam ser abençoadas, Senhor Jesus. Porque quando o Senhor derrama a Tua graça, derrama a Sua bênção, Pai amado, sobre alguém, aqueles que estão ao seu redor automaticamente também são abençoados. Que a Tua graça, Senhor Jesus, verdadeiramente seja conosco. E que a Tua igreja, Pai amado, se desperte, Pai amado, para ver e entender que os tempos, Pai amado, não são simplesmente para correr, Senhor Jesus, atrás de bens materiais, atrás, Pai amado, de dinheiro e de riquezas, mas que são tempos, Pai amado, e a gente vê nos noticiários todos os dias, que são tempos em que moléstias, Pai amado, como está na Tua palavra, estão assolando, Pai amado, o mundo inteiro. Então, é tempo que a igreja busque verdadeiramente, Pai amado, a Tua presença, para que a gente venha ser verdadeiramente, Pai amado, colunas, Pai amado, de sustentação e exemplos, Pai amado, para que haja mudança através do Teu Espírito Santo neste mundo. Sabemos também que a Tua palavra determina que não há como essas coisas deixarem de suceder, mas a nossa permanência, Pai amado, na Tua presença vai fazer com que essa situação seja menos dolorida. Em nome de Jesus, Pai amado, nós Te agradecemos, nós Te damos graças, porque até aqui, verdadeiramente, até aqui chegamos, porque o Senhor, e somente o Senhor, nos conduziu e nos ajudou. Te damos graças em nome de Jesus. Amém.